rapidamente com os meus comentaristas aqui para a gente passar esse confronto. Um São Paulo que vem nesse momento de crescente ainda com o Zubeldia, enfim, o Edu já descreveu tão bem para a gente. E o Berton pontua lá do lado do Inter até retomar ambientes, mas retomar mais alguma coisa também esse time do Kudê, principalmente dentro desse Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. Se espera muito desse Inter, muito. É óbvio que tudo que aconteceu com o Rio Grande do Sul nos tira um pouco. Para mim, o Inter, em condições normais, esportivas, porque quando você tem que jogar no Heriberto Russo, você já não está jogando na sua casa, você tem uma perda técnica e esportiva. Não tem como falar que é igual, cara, que os clubes gaúchos não foram prejudicados, ponto. Mesmo assim, pelo que investiu o Inter, pela qualidade que tem no elenco, apesar dos desfalques importantes, eu acho que é o momento de se afirmar. Porque é um time que nunca embala, né? A gente tá falando de um São Paulo que está embalado. O Inter não consegue fazer isso na temporada, sabe? Faz jogos bons, daqui a pouco faz jogos ruins, enfim. E vai ter que provar isso contra um dos times que mais cresceram, se a gente pegar o início da temporada até aqui, né? São Paulo mudou da água pro vinho. É um time organizado, é um trabalho ainda com uma margem pequena de análise, tem que sempre também tomar um pouco de cuidado. Foi um acréscimo muito grande o que o Zubeldia fez, ele rompeu muita coisa, o time realmente está organizado e tem jogado bem, mas ainda é um recorte pequeno. Então vai ser um jogo bem legal, cara. Eu queria esse jogo em condições normais para o Inter. Aí seria um teste mais legal para a gente assistir, em condições normais, inclusive com os convocados, que é um absurdo, né? Esse negócio das equipes ter que perder jogadores, depois a gente vai falar do Flamengo também, enfim. Porque acho que o Berton pode até trazer para a gente ao longo da nossa programação, não necessariamente hoje. Eu fico na dúvida quando que o Kudê ele teve o time completo ideal do Inter nessa temporada. Porque ele perde por um tempo o Alan Patrick, ele perde por um tempo o Ener Valencia, e agora a possibilidade de ter o Maurício de volta. Se a gente olha no papel ali, o Inter ele já era muito bom e ele fez um mercado muito interessante, né? Então ainda a gente fica na expectativa de nosso time completo, a sequência, o que o Inter pode conquistar. Eu acho que vem de jogos difíceis na Sul-Americana, de desempenho, mas vitória mais importante do que o desempenho por conta de classificação, por conta de tudo que passou. O São Paulo também, né, uma vitória difícil contra o Cruzeiro, mas tão importante para manter essa sequência e eu acho que, além de tudo, esse clima, né, porque as coisas estão acontecendo para o São Paulo, assim, é impressionante a identificação e o que o Zubeldia trouxe no sentido de espírito esportivo, mesmo e competitivo para esse grupo. Então, vai ser um jogo bem interessante. Tchau, nosso beijo aqui para o Berton, que trouxe para a gente as informações do Internacional, e agradecer ao Edu também, que veio com o São Paulo. Obrigada, Edu, sempre bem-vindo. Vamos lá, então, o São Paulo, você setorista, Paulo do Vale, dentro do Luciano do Vale. Bom, São Paulo que anunciou agora no final da tarde a contratação definitiva do meia uruguaio Michel Araújo, que num primeiro momento tinha contrato com o tricolor paulista de empréstimo até o final dessa temporada. O São Paulo tinha prioridade de compra com relação ao Fluminense e exerce então esse benefício, esse poder de compra, né? O São Paulo não revela valores, eu me lembro de conversar com algumas pessoas até, algo que gira em torno de $1,5 milhão, um pouco mais. Negociação em reais girando em torno aí pouco mais de 8 milhões. Claro que o São Paulo deve parcelar uma parte desse valor, mas já em definitivo, na semana passada a gente já trouxe a informação de que o negócio estava para ser concretizado. Portanto, Michel Araújo, agora jogador do São Paulo até o final de 2027, em definitivo no tricolor paulista. O São Paulo que amanhã enfrenta o Internacional no Heriberto Rios, 8 da noite. Para quem não sabe, em Criciúma, viajou hoje, já chegou por lá, foi recepcionado aí por torcedores. E o São Paulo amanhã terá o retorno de Wellington Rato, 2 meses fora do time por conta de uma lesão um pouco mais grave no tornozelo, sem necessidade cirúrgica, mas pela primeira vez o Rato estará à disposição do técnico Zubeldia, que volta a contar com Igor Vinícius e Luciano, que estavam suspensos na última partida contra o Cruzeiro, e terá também o Moreira à disposição. Moreira saiu machucado contra o Cruzeiro, parecia preocupar no primeiro momento, mas se recuperou e também viajou com o time do São Paulo. Não terá Rafael e não terá Bobadilha, que servem aí seleções neste período de data FIFA e Copas. Vamos lá, então. Fala também do Internacional, que enfrenta o São Paulo nesta 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, direto de Criciúma, onde o Inter vai mandar o seu jogo. O Gustavo Berton tem as informações.
Um abraço para quem está acompanhando o programa. Já falamos aqui de Criciúma, em frente ao estádio Heriberto Rilse, onde o Inter escolheu mandar essa partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não pode jogar no Beira-Rio devido às enchentes, né? A volta para casa está programada para o mês de julho. Então o Inter vai girando. Já usou a Arena Barueri, o Alfredo Jaconi, agora escolheu o Heriberto Rilse para essa partida contra o São Paulo. Uma partida importante, onde o Inter quer se aproximar dos líderes da competição. O Inter tem 10 pontos ganhos, faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e busca mais uma vitória contra o São Paulo. O time tem uma grande dúvida, que é o retorno ou não do Maurício. Esse jogador não jogou contra o Delfim pela Sul-Americana porque estava machucado, mas treinou com os companheiros. Se ele puder jogar, ele joga aberto pela direita, o Wesley pela esquerda, Alan Patrick e Lucas Alário mais à frente. Esse é o time do Internacional, essa é a grande dúvida, lembrando, né? O Cudê não pode contar com o Rafael Borré, o Ener Valencia e o goleiro Sérgio Rocher, todos convocados pelas suas seleções para os amistosos pré-Copa América e também para a Copa América, estão desfalcando a equipe do Internacional. A gente já pôde notar por aqui a presença de torcedores do Inter, muitas camisetas sendo vendidas nas esquinas, principalmente do Internacional, né? Então já há uma mobilização e 18 mil torcedores são esperados na noite dessa quinta-feira aqui no estádio Heriberto Rilse para essa partida entre Inter e São Paulo. Aliás, o São Paulo que vem no seu melhor momento da temporada, 11 jogos sem ser derrotado. Não perdeu ainda com o técnico Zubeldia, deu uma guinada o São Paulo, né, nesses últimos jogos com o Zubeldia. E talvez o grande retorno do São Paulo seja o Wellington Rato. Não para começar o jogo. O Zubeldia tem uma norma, né, que o jogador que vem de lesão espera um pouco no banco de reservas. O Wellington Rato não joga desde o dia 4 de abril. Lá se vão 70 dias sem atuar, então ele vai começar no banco de reservas. Igor Vinícius e Luciano, que cumpriram suspensão no último jogo, esses estão de volta. E talvez a grande ausência seja o goleiro Rafael, né? Também convocado para a seleção brasileira, mas como eu falei, vem para esse jogo como seu melhor momento, tentando se consolidar no G4 do Campeonato Brasileiro. Quem sabe com isso, vencendo o Inter fora de casa, jogando aqui em Santa Catarina. Nacional e São Paulo, por isso Edu Afonso já aqui conosco para trazer as notícias do São Paulo. Tudo bem, Edu? Bem-vindo. Tudo bem, como é que tá, Mari, Renato, fã de esportes? Estou aqui à disposição. Beijo para você. E o Gustavo Berton também conosco neste papo em Criciúma. Local desta partida, palco desta partida, onde o Internacional vai ser mandante. Tudo bem, Berton? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Também já pode chegar com as suas primeiras informações daí, amigo. Oi, Glaucia. Beijo para você, abraço para todo mundo, especial aí no Edu. Pois é, já falamos aqui de Criciúma, né, em frente ao estádio Heriberto Rilse. O Inter vai girando, né, Glaucia? Não pode utilizar o Beira-Rio, né? A gente até pôde acompanhar ontem a abertura do Beira-Rio para a imprensa, muitos entulhos ainda no Beira-Rio, né? O gramado para cerca de 10 dias sendo aí prevista que o gramado possa ter condições de mandar um jogo, né? O Inter ainda tentando viabilizar uma partida, catracas, internet, enfim, vai ficar para o mês de julho. Enquanto isso, o Inter gira, já foi na Arena Barueri, Alfredo Jaconi, agora Heriberto Rilse. A gente pode chegar há pouco aqui a Criciúma, que é uma cidade que fica aí mais ou menos uns 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Um trajeto dá para fazer facilmente de carro, a estrada é super boa, dá para chegar tranquilamente, por isso muitos colorados são esperados por aqui. A gente já pôde ver venda de camiseta na esquina, né? As camisas do Internacional, bandeira, o pessoal já se mobilizando para o jogo e alguns colorados já andando pela cidade. 18 mil pessoas são esperadas aqui no Heriberto Rilse para acompanhar essa partida do Internacional contra o São Paulo. O Inter ainda não chegou por aqui. O Inter está finalizando o seu treinamento agora em Porto Alegre. Começou por volta de 13h30 da tarde. Finalizado esse treinamento, o Inter se encaminha aqui para Criciúma, deve chegar aqui por volta de 11 horas da noite. E com uma dúvida, né, que o Cudê não vai, obviamente, expor antes da partida, que é o retorno ou não do Maurício, que é o jogador que joga aberto pelo lado direito. Ele não jogou contra o Delfim pela Sul-Americana porque estava machucado, mas treinou nesses últimos dias com seus companheiros. Se o Maurício não puder atuar, o Bruno Henrique. Normalmente é quem vem substituindo ele por ali, o Wesley pelo outro lado, o Alan Patrick encostando um pouco mais o Lucas Alário. Lembrando, né, Borré, Ener Valencia e o goleiro Rocher, esses convocados, são os grandes desfalques do Internacional. O Cudê também tem mexido muito na defesa do Inter, né? O mercado até não pode jogar essa partida, por isso a tendência maior é mesmo Robert Renan e Vitão. Aliás, o Robert Renan, né, desde que errou aquele pênalti contra o Juventude, ele
só jogava jogos fora de casa pelo Internacional, mas voltou dessa parada, jogou no Alfredo Jaconi, foi aplaudido pela torcida e vem se tornando aí peça fundamental nesse time do Internacional, na zaga do Kudê. Então esse é o Inter, com o Fernando como volante, Arangues um pouco mais à frente, a dúvida principal sobre o Maurício e querendo retomar ambientes, como retomou o ambiente em Caxias do Sul com seu torcedor, agora aqui no Heriberto Rios também vai tentar fazer um caldeirão para cima do São Paulo, para tentar se aproximar dos líderes. O Inter hoje tem 10 pontos ganhos e confirmar aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro que o Inter ainda não esconde, né? A sua prioridade nessa temporada. A gente já está por aqui, a bola rola nessa quinta-feira e o jogo vai ser bom. Eu sei que o Edu tem boas informações também desse São Paulo que custa ser derrotado com o Zubeldia. Bom, Edu, então o Berton já tocou de primeira, já passa esse São Paulo do Zubeldia também, a gente já avalia o confronto todo. Boa, um abraço pro Berton. Zubeldia, invicto, 10 partidas, a gente tem que acrescentar do Milton Cruz na transição, 11, uma fase que o São Paulo não vive há muito tempo, com 9 vitórias e 2 empates. O que resultou tudo isso, essa boa fase, a melhor da temporada? O São Paulo saiu da proximidade do rebaixamento para o G4, o São Paulo defende o G4 e pode ser co-líder se vencer o Internacional. O São Paulo está classificado na Libertadores com vantagem contra o Nacional do Uruguai, conseguiu ser primeiro do seu grupo e também está aguardando o seu adversário na Copa do Brasil. Então, uma mudança daquele São Paulo em que havia, depois da conquista da Supercopa, uma desconfiança de qual seria o ano do São Paulo. Seria um ano que continuaria bom devido à conquista da Supercopa ou não. O que o Zubeldia tem de problema? Além dos dois únicos, hoje só dois, eu falo tanto em machucado quando eu entro lá da porta do CT, né? Aquelas listas intermináveis, só dois hoje, dois. Pablo Maia, preocupa mais, foi cirurgia, vai demorar aí mais pelo menos 75 dias. E o Rafinha já em transição de campo. Ele se machucou no mesmo dia que o Wellington Rato e o Lucas, naquela primeiro jogo da Libertadores. Então só tem 2 desfalques por DM. E tem 4 jogadores que estão nas seleções. A exemplo do Inter, que tem 3. O principal deles, se a gente tem uma tela, é o Rafael. Porque o Rafael, desde que estreou com a camisa do São Paulo, em 2023, o Rafael o São Paulo jogou 100 partidas, o Rafael jogou 91, mais de 90%. Outras 9 partidas foram defendidas por outros goleiros. E esse é o grande desfalque do São Paulo. Bobadilha poderia brigar pela titularidade, Ferrarese seria reserva e Rames Rodrigues nem tem sido aproveitado, então não dá nem para considerar como desfalque. Boas notícias, o Wellington Rato, depois de mais de 60 dias, relacionado, deve começar no banco. A tática do Zubeldia é jogador que passa mais de 2 semanas no DM, começa no banco, foi assim com o Lucas Moura e com o Caleri, entra no decorrer das partidas até readquirir a melhor forma. E tem a volta do Luciano e do Igor Vinícius. Eu também posso arriscar como Berton um time. Jandrei no gol, Igor Vinícius, o Arboleda, que foi a grande ausência na Copa América, não foi convocado, bom para o São Paulo, Alan Franco e o Wellington, meio de campo o Alisson e talvez aí uma dúvida, o Luiz Gustavo ou o Galopo, a linha de 3 ali atrás do Caleri com o Luciano, com o Lucas Moura, com o Luciano e provavelmente com o Nestor e o Caleri na frente. Time bem forte do Zubeldia para defender a invencibilidade e para poder, quem sabe, ser co-líder do Campeonato Brasileiro. E uma notícia de bastidor importante, o Michel Araújo, que não é um titular absoluto, mas é um jogador bem importante para todos os técnicos que lá passaram desde a chegada dele, Dorival, Carpini e agora o Zubeldia, renovou o contrato antes da partida da equipe para Criciúma até 2027. Então, São Paulo garante a permanência do Michel Araújo no grupo, que é uma boa pedida, um jogador assim que taticamente tem tido sua importância bem grande, joga em várias posições, quebra muitos galhos, até de lateral esquerdo tem jogado. Torcedor São Paulino, trazendo mais novidade aqui nesta quinta-feira do SPFC, que hoje aí tem um jogaço aí, vai ser muito interessante aí o São Paulo, esse jogo aí diante do Internacional, que o Zubeldia tá na briga aí para conseguir manter, quebrar, né, esse recorde aí, se comparando a Dorival Júnior. Hoje ele tem 11 jogos consecutivos sem perder, e se hoje aí ele vencer esse jogo aí diante do Internacional, ele vai quebrar esse recorde aí diante, né, do Dorival Júnior. E você está confiante aí na vitória do SPFC? Deixa aqui sua participação nos comentários, seu palpite aí, que é muito relevante, né, saber a expectativa de vocês, né. Enquanto isso, pessoal, o São Paulo aí tá vendo alguns nomes para vir e outros que vão sair, né. O SPFC quer fazer uma mini reformulação, né. E o empecilho também da vez aí é o Jaime Rodrigues, né, que tá só atrapalhando, né, pessoal. O São Paulo poderia fazer novas contratações, né, e tá pagando salário para o jogador que não tá entregando nada em campo, né. Segundo informações aqui, pessoal, o São Paulo aí
E o Lucas Moura, inclusive, tá dando uma forcinha para, sabe quem, pessoal? Vim para o SPFC, o Casimiro, né? Segundo informações aqui, pessoal, do site aqui, o Lucas Moura tá dando uma ajudinha aí, uma força aí, para que o Casimiro venha para o SPFC. E vocês acreditam? Vocês acham aí que essa negociação vai vingar? Você apoia essa negociação do Casimiro aí vir para o SPFC? Jogador de seleção, né? Joga aí, tem muita experiência, né? E sem dúvida alguma, muitos torcedores iriam comprar a camisa dele se ele viesse jogar no SPFC. Desde que sua expectativa aí sobre essa negociação. Pessoal, não esqueça de deixar o seu palpite, né? Pessoal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que logo estou de volta aí trazendo uma informação atualizada do SPFC.